Assim, vimos com muito bem-vinda a iniciativa do Laicato e dos organismos de fé e política de prepararem essa cartilha, encantar a política, reencantar a política, né? Para dialogar com não só os católicos, mas com os cristãos de um modo geral e com as pessoas de boa vontade, pela ânsia do ato eleitoral, que é um momento rico, não único, nem o que realiza o fundamento do compromisso da comunidade com o bem comum. Mas, neste caso da cartilha, do caderno, que tem sido objeto de nossos programas de comunicação, o programa de comunicação rádio, programa de Justiça e Paz, essa conversa de Justiça e Paz que realizamos mensalmente, e a coluna de Justiça e Paz que mantemos no jornal Brasil Popular. Tem sido o espaço para trabalharmos a fundo os elementos que o trabalho pastoral procurou imprimir na interlocução com a cidadania dos católicos e dos cristãos, na linha do resgate do fundamento teológico da política, né? Esse é um lado importante, né? Por isso que aqui também na chamada para a conversa, a paráfrase do encantamento, do encantar a política. A segunda questão é porque esse chamado, a partir do que o Papa menciona de sublimidade do ato público, né? Essa atitude que está no segundo aspecto do título da conversa de hoje, que é Tempo de Esperançar, alude ao que o próprio Papa, na sua moção pastoral, refere como o que ele designa de igreja em vida, né? Como ele diz, igreja que sai em direção dos afastados, dos excluídos, em direção das periferias humanas. Não fica fechada em seus muros e dogmas e que procura corresponder às exigências do Evangelho. O Papa Francisco chega a dizer enfaticamente: eu prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, ou seja, enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças, ou a sufragar aquela visão egoísta, solipsista, de que muitos pensam que é trabalhar o desígnio do Evangelho fechados em si mesmos, né? Prostrados e genuflexados nas orações sem solidariedade com o próximo, né? Sem uma postura samaritana, né? E, portanto, o Papa aponta para uma teologia do povo, que o encantamento da política pressupõe. Curioso que ele, com seus interlocutores, muitos argentinos, como o padre Lúcio Gera, falam de teologia do povo nesse sentido, né, de que há uma nova perspectiva pastoral que é mediada naturalmente pela política. E creio que isso coincide com o que o nosso cardeal, Dom Paulo César, né, muito inspirado na escola do diálogo do Carlo Martini, formula como o que é a função da própria igreja. Hoje mesmo saiu no site do IHU, Instituto Humanitas, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma importante entrevista com o cardeal Paulo César. Há uma também com o Dom Steiner, são os dois cardeais brasileiros que passaram agora há pouco pela liturgia do encardinalato, né? E nessa entrevista,
O IHU pergunta a Dom Paulo César sobre esse aspecto, o que pode fazer a igreja? Me permita, César e Eduardo, ler a resposta. Diz Dom Paulo: há um desafio a ser enfrentado acima de tudo, o da proximidade. Quando a igreja se fecha em si mesma e se afasta da vida do povo, isso se torna um grave problema. É o próprio Evangelho que nos diz que Cristo estava no meio das pessoas. Por isso, a comunidade eclesial deve ser portadora de diálogo e ser lugar de encontro com a sociedade. As nossas sociedades não terão futuro se prevalecer a lógica do confronto e da contraposição. Há a necessidade de unir as diversas almas. E a igreja tem essa tarefa. Isso significa uma presença social renovada que não pode se reduzir apenas à ajuda e à solidariedade, mas também deve permitir que as pessoas sejam protagonistas da própria história, porque essa é uma nova forma de caridade. Então, presidente César Brito, colega da Comissão Justiça e Paz, muito honrados com a sua presença aqui hoje. Como é que todos esses elementos, diante dos desafios que se colocam e que nessa fase agora, final do processo eleitoral, significa para nós exercer essa nova forma de caridade na sublimidade da política, nesse esperançar, que é uma busca por encantar o nosso compromisso de fraternidade e de solidariedade. Presidente, aqui agora a palavra é sua, por quanto quiser nos iluminar, né? Assim como o cardeal Martini, o cardeal Paulo César, e esse trabalho que procuramos fazer diuturnamente de justiça e paz. Lembre-se que agora, na quarta, teremos o Grito dos Excluídos, e que na próxima coluna nossa de Justiça e Paz, num texto assinado pelo presidente Eduardo Lemos e pela vice Ana Paula Barbalho, seguindo a mensagem da CNBB, a propósito do Grito dos Excluídos, eles se perguntam: Brasil, 200 anos de independência. Para quem? As eleições próximas vão nos responder um pouco essa questão, não, presidente? Boa noite, Zé Geraldo. Boa noite a todos e todas e todas. Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite. E é um convite de muita responsabilidade, né? Porque quando você vai dialogar com seu ídolo, com seu mestre, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu estou aqui diante de Zé Geraldo, que sempre nos encantou. E através de você, Geraldo, eu vou falar um pouco, porque eu sou um otimista quanto mais, porque o esperançar faz parte da minha vida, da minha compreensão de mundo. A partir de, Geraldo, dos meus livros não publicados, um deles eu chamo Agenda Rebeldia. Eu listei as pessoas que eu admiro no mundo e e trago todo dia pela data do nascimento quem é essa pessoa, o que é que ele fez para mudar o mundo e que essa pessoa fez para mudar o mundo, e uma frase dela, né? Com isso, estou dizendo para as pessoas, e publico regularmente no Instagram, no meu Facebook. Com isso, estou dizendo o seguinte: todo dia nasce alguém que deu uma parcela de sua vida para mudar o mundo. Por que não você? Por que não eu? E é uma mensagem de esperançar da importância de que cada um e cada uma tem a responsabilidade cívica, a responsabilidade humana de fazer alguma coisa para mudar o mundo. E hoje é o aniversário de um grande companheiro de luta no passado, e eu tenho certeza, Geraldo, um grande companheiro seu de luta, que é de Josué de Castro. E nos seus vários livros, quando ele fala sobre a geografia da fome, é, geopolítica da fome, ele trazia o esperançar, né? O esperançar que vem logo depois, né, como presidente da República, que fala que o Brasil precisava sair da linha de pobreza, com Betinho falando também, pautando a fome. Aliás, ele dizia isso, Josué de Castro, né? O que falta é vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome.
Então, enquanto nós tivermos os excluídos, que os gritos dos excluídos que teremos agora em setembro, enquanto os que têm fome não incomodam aqueles que têm fartamente comidas e com sobra, nós, nós ficamos a nos perguntar o que é que você está fazendo para acabar com isso. E é esse o meu sentido de otimista, quanto mais que eu publico regularmente essa minha agenda rebeldia. Mas onde eu falo de vocês, Zé Geraldo, e do esperançar, eu estava participando de um debate um certo dia, e aí era um jovem entrevistador, ele perguntou, mas vocês não estão falando de democracia demais? Eu digo, é porque você nasceu depois da ditadura militar. Então, quem nasceu na democracia não sabe o que é viver sem a democracia. E a minha geração viveu num período, eu nasci em 62, viveu o que é o regime de medo, o que é o regime de você sair às ruas. E minha mãe dizia, cuidado com os papafigo, que podiam comer seu coração, seu figo. E a gente tinha muito medo, nós crescíamos com medo, e depois nós percebemos que era um medo real, porque essas pessoas matavam, torturavam, exilavam brasileiros e brasileiras, desapareciam seus corpos, impedindo que seus pais pudessem cumprir uma das suas missões fundamentais, que é poder enterrar aqueles que seus queridos até hoje não se consegue. Aliás, houve uma perda muito grande. Nós íamos entrevistar agora aquele Sebastião Criol, que é um desses assassinos que passou impune pelo tempo, faleceu agora. Então, eu nasci numa geração que podíamos não ter esperança. Eu até uma vez conversando com minha professora de direito, e eu dizia para ela, você está me ensinando então, se o direito é a reprodução do status quo, da legislação atual, você está me ensinando a reproduzir um sistema da ditadura, um sistema do AI-5, é para isso que eu estou estudando? E ela dizia, não, você não está estudando para isso, é preciso ter uma outra compreensão de que o direito é busca por justiça, e não a justiça legislada, não a justiça imposta. E aí, Zé Geraldo, onde você entra com Roberto Lira, com Roberto Aguiar, e dizendo, olha, o direito pode ser achado na rua, isso é o esperançar puro. Quando você tem um sistema repressor, um sistema que diz, olha, você que vai operar o direito, e esse direito você não concorda com ele, porque é um direito repressor, busque outra forma de interpretar o direito, busque com otimismo outra forma de compreender que a pessoa humana deve ser a razão do Estado. E nós, esperançados, o que parecia impossível, e nós fizemos a campanha na população das diretas, depois da Constituinte, e trouxemos para a Constituição esse esperançar. Aliás, quem vê o discurso, e eu sempre aconselho que lê o discurso em que Ulisses Guimarães apresenta essa Constituição cidadã, que ele também dizia que é uma Constituição coragem, porque ela ousou falar da pessoa humana primeiro do que falar do Estado, é a ousadia do esperançar, é de uma geração que apostou, e apostou corretamente, que é preciso mudar o estado das coisas, e falando da pessoa humana, da igualdade, da fraternidade, né? falando da dignidade da pessoa humana como um princípio, reconhecer o direito dos trabalhadores, é o que Ulisses dizia, que era uma Constituição com forte sopro das ruas, né? As ruas que nós começamos a procurar esperançado. Mas aí você vê esse Brasil de hoje. Esse Brasil de hoje, que não parece para mim muito diferente daquele clima que nós tínhamos antes da Constituição de 88, que podia também trazer a desesperança como razão. Porque o Brasil de hoje, o que é que nós temos? Nós temos gabinetes de ódio, nós temos famílias brigando, você vai para lugares, uma briga muito grande. Um Brasil em que a população se arma, não se arma apenas de ódio, mas com arma letais que tem matado o tempo todo. É um Brasil que, através dos seus governantes, desrespeita e pratica o racismo, pratica várias formas de LGBTfobia. A gente faz. Então, eu não tenho mais esperançar. Se a Constituição de 88 não foi suficiente para se efetivar, nós estamos no Brasil com tanto ódio, com tanta separação, a fome voltando, apesar de Josué de Castro nos ensinar que ela é decorrente da falta de vontade política. Por que nós estamos ainda falando em esperançar?
É porque eu costumo falar que nós vivemos no tempo das máscaras caídas. As máscaras civilizatórias que nós construímos no avançar da história, com a Constituição de 88, com esperançado de uma geração que por ela lutou, é, essas máscaras civilizatórias caem e as pessoas se exibem como elas são. Nós fizemos uma transição com os mesmos. Aliás, todos os atos do Brasil de ruptura foram com os mesmos. É, então, nós estamos vivendo um período que eu chamo das máscaras civilizatórias caem e as pessoas se exibem como elas são. Essas pessoas que são racistas eram aquelas que diziam que bandido bom era bandido morto, eram aquelas que eram contra as cotas raciais, eram aquelas que, que achavam que os indígenas não eram pessoas humanas. Eram essas pessoas que agora, sem máscaras, elas se exibem coletivamente, se exibem fortemente, que é esse período que é muito parecido com a ascensão do fascismo na Itália, do nazismo lá na Alemanha, porque Hitler não foi nazista sozinho, ele foi com apoio de pessoas que pensavam como ele, bem assim Salazar, Franco na Franco lá na Espanha, você tem um agrupamento de pessoas que sem máscaras, que rompem as máscaras as regras civilizatórias e se impõem com todos os seus ódios, com todos os seus racismo, preconceito e profissão da desigualdade. E por que então você tem esperançar num período sobre esse? Porque você é otimista quanto mais? É porque como eu fui otimista lá atrás e rompi uma ditadura militar, eu sou um otimista agora porque eu conheço as pessoas sem máscaras. Quando as pessoas estão na nossa frente, sem máscara, exibindo-se como elas são, sem o disfarce do abraço que popularmente a população chama de abraço de tamanduá, o abraço não amigo, o abraço que mata, eles não mais nos abraçam, eles nos agridem. E eu conhecendo o meu adversário, eu conhecendo essas pessoas sem máscara, eu não mais me iludo com eles. Por isso eu acho que esse é um tempo interessante, porque é um tempo que as pessoas se conhecem. E ao se conhecer, você faz o enfrentamento mais correto. Ao se conhecer, você conhecendo como outro posto, você tem a alternativa do convencimento, mas você também é a alternativa da superação dessas ideias que contribui apenas para o atraso. Então, eu sou um quanto mais esperançar. Tanto é que no dia 7 de setembro, que nós vamos aqui, nós temos o grito dos excluídos, que apesar dessa convocatória de demonstração de força, de demonstração autoritária, de culto à violência, de culto a atos antidemocráticos, você tem um outro lado que também corajosamente, ousadamente, faz o contraponto. Então eu sou um otimista quanto mais, acho correto o esperançar, e o Papa Francisco, por exemplo, é um exemplo típico de esperançar, quando ele pede perdão por alguns dos erros, alguns dos vários erros cometidos por sua igreja, por nossa igreja, e, e diz: olha, é preciso conversar, é preciso conciliar. Ele traz todas essa esperação. Aliás, quando eu vejo falar, eu sempre cito um, um integrante da igreja, criador da CNBB, que me inspira muito, né, que Dom Helder Câmara, e inspirou muita geração. E Dom Câmara diz uma frase que eu gosto muito, né? Quando ele diz assim: eu não quero a igreja para o povo, eu quero com o povo. Eu quero que ela seja também povo, que ela seja o próprio povo na condução dos seus destinos. Ninguém melhor do que o outro, ninguém mais importante do que o outro, cada um cumprindo a sua função. E eu acho isso muito importante nesse tempo de hoje, em que as máscaras caídas exigem de nós uma posição maior. Então, Zé Geraldo, Eduardo, que nos escuta, eu sou um, eu sou do esperançar quanto mais. E vamos esperançar. Agora, um esperançar vigilante. Eu acho que é aí que nós vamos continuar a nossa conversa. Como esse esperançar não venha ser resultado, seja confundido com, com ilusão, com algo que não tenha sentido, e aqueles que nos esperançam não nos derrotem, como ocasionalmente aconteceu nesses países que eu citei. Como evitar a repetição da violência institucionalizada? Como evitar a ascensão de governos autoritários que não respeitam a pessoa humana? Eu acho que esse debate vai ser importante para nós conversarmos, até porque estamos diante, Eduardo, de um dos maiores historiadores que eu conheço, e um historiador sensível, que é o professor José Geraldo.
Eu continuo, Eduardo, ou você quer fazer já alguma formulação? Eu vi que o chat no YouTube tem muitas participações, né? É, o César já foi percebido como um encantador, né? Eu vi que o Fernando já grafou o tempo das máscaras caídas, né? É, você quer fazer uma intervenção, Eduardo, não presidente, mas Pode deixar, professor. Eu vou aqui reforçar, tem a questão das mensagens, eu acho importante. Aqui, estar com duas pessoas que eu tenho uma grande admiração, dois intelectuais orgânicos, como a gente muito expressa, é muito bonito em um momento que é emblemático para o nosso país, para a nossa igreja, e, e a gente percebe a expressão no nosso público. Então, o nosso querido Daniel Seidel saúda a CJP pelo projeto, na verdade, pelo nosso apoio ao encantamento com a política. O Zé de Ribamar, que já foi entrevistado, é um grande parceiro da Comissão de CEPAS, saúda tanto ao César quanto ao Zé Geraldo. O Marconi, também um grande parceiro da Comissão de CEPAS. Uma alegria ouvir o Zé Geraldo, uma alegria ouvir o César Brito. Nossa vice-presidente, Ana Paula Datué, também diz que a conversa está linda. Mara Carvalho, Marcos Guerra, Samira Yazbek, que é também aluno do Zé Geraldo, Fernando, Rodrigo Camargo, enfim, muitas mensagens, mais que tudo, mais que comentar, dizer que o chat está com uma expressão muito bonita e que, de fato, todos estamos encantados aqui pelo conhecimento e, principalmente, pela forma que vocês estão esperançando esse momento tão importante para o país. É isso, Zé. então, o presidente César, ao trazer suas referências, colocou essa responsabilidade que temos na conjuntura eleitoral e no desencadeado projeto político de não nos ocultarmos, não nos escondermos, nem na nossa solidão de quem acha que cuidando de si e de sua família faz o bastante, nem na sacristia, nem em volições que possam sublimar, né, as condições exigentes da conjuntura dramática. Não foi por acaso que o presidente começou citando o Josué de Castro, o grande formulador da exigência de políticas sociais, de políticas públicas, porque a fome não é uma condição natural, é uma resultante de gestão das necessidades e da distribuição. Por isso que o Papa diz que se nós tivermos que temer o fracasso, o único fracasso que deve nos assustar não é perder a falsa proteção das estruturas, das normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos que nos deixam tranquilos, diz ele, enquanto lá fora uma multidão faminta e Jesus nos exorta sem cessar a dar de comer a todos nós mesmos. Claro que ele não está dizendo que é para sairmos distribuindo esmolas, é para sairmos distribuindo a nossa postura de interlocução, de convocação dos agentes políticos para que se engajem com o bem comum e com a satisfação das necessidades. Né? Então, por exemplo, o presidente César, na conjuntura atual, o processo eleitoral nos convoca a examinar as propostas em curso, não só pelos discursos, mas pela ação daqueles que pronunciam os seus discursos elegantes e que tiveram a oportunidade de, na sua história pessoal e social, mostrar se há ou não uma equivalência
entre o dizer e o fazer. Entre o dizer e o fazer. E acho que, pela primeira vez, nós temos uma oportunidade rara, única. Acho que nunca aconteceu isso. Duas candidaturas, por exemplo, despontam na corrida eleitoral, duas candidaturas que experimentaram o exercício concreto da política como gestores. Ou seja, algo que pode ser aferido a partir do exame da avaliação crítica do que foi essa política em termos desses compromissos com a dignidade do outro, ou como diz os Atos dos Apóstolos, não é isso? Distribuir aquilo que são as exigências de nossas necessidades a partir de um trabalho social, né, que é a única forma de fazer justiça. Cada um conforme sua necessidade, de cada um conforme o seu trabalho, né? Então, presidente, qual é a diferença desse momento eleitoral com outros que a gente já vivenciou, né? E o que é que isso implica para nós, por exemplo, né? Boaventura de Souza Santos falava isso ontem num programa de TV de blog, né? A pergunta sobre a diferença entre esquerda e direita. Ele dizia assim, olhe, mais concreto do que discutir as diferenças entre esquerda e direita é discutir as diferenças entre projetos de vida e projetos de morte, que vai definir o que é esquerda e o que é direita. Então, quais são os projetos e o que nos incumbe? Como podemos aferir possibilidades para realizar essa dimensão que o Evangelho nos convoca? Presidente César Brito. Souza Geraldo, mais uma vez, não tem aquela discussão que não são as respostas que mudam o mundo, mas as perguntas, e você, mais uma vez, faz perguntas instigam e busca solução. Nós que vivemos também muito no mundo das palavras, né, que nós que ensinamos, escrevemos, e há muito tempo eu tenho escrito que não me impressiona mais o mundo do discurso. O mundo do discurso só me impressiona quando ele é acompanhado da prática. E eu sempre, nos processos eleitorais, eu sempre peço isso. Olha, não se encante pelas palavras fáceis, porque as palavras no mundo da vida, se elas não são anexadas lá no fundo com a própria verdade da coerência da prática, elas são apenas palavras. E numa campanha eleitorais são palavras fundadas quase sempre pelos marqueteiros, né, que maqueiam os candidatos e as candidatas e os as exibem como elas não são. Aliás, no tempo mais moderno, aquela pergunta que faz, quem é você fora do story, né? Quem é você fora daquele mundo encantado que se exibe lá nos meios sociais. Por isso que eu gosto muito de uma frase de Gandhi, do Mahatma Gandhi, quando ele diz assim, que o melhor argumento é o exemplo. Então ele junta as duas coisas. Ele junta o discurso, o que se prega, que também não deixa de ser importante, mas sobretudo com a prática, né, com o exemplo de quem faz. E aí, mais uma vez, nós estamos diante de uma eleição que isso é muito claro. Nós temos duas pessoas que foram, na prática, testadas como visão de mundo no Brasil. Quem é que fala em paz fazendo? Quem é que fala em paz não usando armas, não dizendo que o seu adversário de ideias deve ser aniquilado? Quem é que fala de liberdade de expressão atacando jornalistas? Quem é que fala em igualdade do direito do trabalho quando se prega uma reforma trabalhista e acha pouco a reforma trabalhista que se teve, que coisificou a pessoa humana, transformando o trabalhador e a trabalhadora em preço, em mercadoria a ser apropriada pelo menor preço, e quem fez de forma e faz de forma diferente. Quem é que está garantindo, quando fala do saber, a liberdade pelo saber, porque o saber liberta, efetivamente, porque ele não gera dependência, quem criou universidades, quem criou
instituições de ensino espalhadas pelo Brasil todo, e quem está só no discurso. Então, eu acho que esse é um momento. Quem respeita os povos originários, quem respeita a floresta, ou quem destrói, quem apoia e é financiado por garimpos ilegais. Então, nós temos exemplo muito claro de práticas e discursos que são diferentes, embora nas eleições todos procuram o mesmo, no mesmo discurso, discursos humanistas, mas nós podemos discutir efetivamente quem fez, quem faz, e não esperar que o mundo secreto que foi criado, que orçamento secreto, sigilo de 100 anos para as coisas, e nos esperemos os 100 anos, porque a prática já nos demonstra. Acho que é um momento muito, muito especial na vida da cidadania brasileira, porque eles têm discursos e duas práticas completamente diferentes. Ninguém pode dizer que não sabe, ninguém pode dizer que não sabia, porque na primeira eleição, de 4 anos atrás, havia um discurso de ódio e um anticandidato, um antipartido. Havia uma perspectiva, eu via as pessoas dizer, mas se a gente não gostar, a gente tira, porque o Brasil já tivemos 2 impeachment, né? Um com um aspecto de golpe parlamentar e o outro decorrente de mobilização popular, mas 2 afastamentos presidenciais. E as pessoas diziam, ora, a gente tira. Hoje não. 4 anos depois, nós sabemos os projetos. Os projetos são claros. Ninguém pode dizer que está iludido ou iludida com esses projetos que são apresentados. E isso é muito importante para nós brasileiros e nós brasileiras. O resultado eleitoral será, de fato, um resultado que reflita o pensamento dos brasileiros e das brasileiras. Espero, eu, esperançoso que sou, em um Brasil que tem uma tradição de respeito muito grande, que tem uma Constituição das mais avançadas do mundo, não queira voltar aos tempos em que as coisas eram resolvidas com violência institucionalizada, com cassações de mandatos, com todos os tipos de violência institucionalizada. Então, eu acho que esse é um momento raro para nós definirmos quem é o Brasil, qual é o Brasil que queremos e qual é o futuro que nós queremos para as pessoas que nele sejam habitantes por nascença ou habitantes por querença. Então, presidente César Brito, o senhor trouxe alguns elementos interpelantes do ponto de vista de ir além da discursividade. Um aspecto que está circulando muito sobre a discursividade é que entre nós estaria havendo uma situação polarizadora. Aí eu queria saber o que é a representação polarizante no discurso e o que é a distinção da polarização do ponto de vista dos compromissos gestores sobre a realidade social. Aquilo que eu me referia antes, projeto de vida, projeto de morte, né? Compromisso com o aprofundamento democrático. Sabe que nós, o senhor entre eles, integramos todos os 100 e tantos grupos que formamos uma coalizão em defesa do processo eleitoral, né, que, por exemplo, nas visitas que fizemos ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Parlamento, ao Senado, né, nós vimos que, menos que os discursos, que é natural que no debate político as distinções queiram exatamente isolar as diferenças para fazer a comparação entre as propostas. Mas no nosso contato com a responsabilidade institucional de conduzir o processo, nós vimos, por exemplo, que há uma radicalidade que se coloca e que os discursos disfarçam entre ser democrata e não ser democrática, entre ofender as instituições, conspirar contra elas, colocar em risco a institucionalidade, desqualificar as autoridades constituídas, entre elas as que formam, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, não é isso? E aí nós vemos também que foi o que nos moveu na coalizão, por exemplo,
recuperar as energias utópicas de todo um processo político que, por exemplo, o senhor vivenciou no espaço da Ordem dos Advogados, que o senhor vivencia como advogado que se engajou com causas de defesa dos direitos dos trabalhadores. O senhor nos dizia há pouco que antes de chegar aqui vinha de uma reunião difícil entre trabalhadores e patrões. A radicalidade, o antagonismo não é entre os discursos, é entre expropriar, expoliar o social dos direitos e o protesto e a reivindicação como forma de realizar direitos. Entre nós aqui estão nos acompanhando gente que integra a Pastoral da Terra, a Mara Carvalho, por exemplo, a professora Elaine Moreira, que trabalha com os Yanomamis, a professora Samira Yaxbeck, que trabalha com mediação de conflitos na linha de alternativas estratégicas de mediação não judicante, não adjudicatória, né, não judicial. E nós vivemos, por exemplo, na coalizão, né, uma radicalidade que nos levou, inclusive, a requerer formalmente a presidência do Supremo e do Tribunal Eleitoral que suspendesse o porte de arma durante o período eleitoral, porque a radicalidade não está entre dois projetos de candidatura. A radicalidade está entre aquela expressão de antagonismo que chega ao ódio, à mentira na política e a situações dramáticas que põem em risco ou chegam a consumar mesmo. Essa semana tivemos notícia de assassinato de indígenas, já tivemos de militantes partidários, de membros de uma comunidade pentecostal no espaço da igreja, numa discussão sobre condição política, né? Onde é que está a radicalidade e qual é a radicalidade que devemos afastar e qual é aquela que é bem-vinda porque vai à raiz dos problemas, vai ao chão da realidade, vai ali onde a exclusão produz a alienação do humano, como essas pessoas que estão nos acompanhando conhecem tão bem entre os indígenas, entre os camponeses, na disputa por terra, território, por direitos originários, né? E não pela ganância da expoliação, da devastação da natureza. Né? Onde é que está a radicalidade e qual é os cuidados que nós devemos ter nessa procura de encantamento da política? Professor, eu costumo dizer que nós temos, desde o nascimento da história, dois grandes conflitos grandes. Dois conflitos que têm dividido a humanidade, ou avançar ou evoluir da humanidade, a depender da preponderância de um grupo ou do outro grupo, desde o nosso nascedor. Que eu falo de um grupo que se sente no direito de ter a propriedade das riquezas e o direito de ter a propriedade das pessoas. Esse grupo que, historicamente, fez da escravidão um grande negócio, fez da escravidão de pessoas até razões de ser das guerras, se guerreavam para a obtenção de mão de obra escrava. Fala que, se você for olhar as pirâmides do Egito, elas são construídas, as maravilhas do mundo são construídas em cima do trabalho escravo. Jardim Suspenso da Babilônia, as pirâmides do Egito, e assim sucessivamente. Tem grupo que se sente dona das pessoas e dona das coisas. E outro grupo que eu falo do direito de ser, que ele se sente o direito de ser pessoa humana. Esses dois grandes conflitos que movem a humanidade, se a gente for olhar, por exemplo, uma das revoluções que nós apontamos como uma das revoluções que fala dos direitos humanos, que é a Revolução dos Estados Unidos, que ela rompe uma lógica que as pessoas têm um poder, até porque nasceram com sangue azul, com direito divino. A Revolução dos Estados Unidos, ela disse, não, um homem vale um homem, então, e o poder tem que ser temporário. Você vê, nem ela
consegue romper essa lógica do direito de ter a propriedade das pessoas, que ela não acaba com um grave crime contra a humanidade, que é a escravidão, lá nos Estados Unidos, né? Que mesmo depois da Guerra da Secessão, se modifica a Constituição para dizer que todos são iguais nos termos da lei e que a lei podia segregar, como de fato segregou por muitos anos nos Estados Unidos. Então, esse é o conflito entre o direito de ter e o direito de ser. Esse conflito tem momentos que ele se, o lado de ter ganha, mas aquela construção de regras civilizatórias, dizendo olha, é preciso conter esse apetite. Aliás, a encíclica Rerum Novarum, ela traz essa compreensão, embora ela defenda a propriedade privada, mas ela diz, olha, mas não pode ter uma exploração. Ela procurou dar uma solução intermediária para o conflito do mundo, para dizer, olha, é preciso controlar a fome daqueles que se julgam no direito de ter essa fome insaciável de querer ter a propriedade das coisas e das pessoas. Então é preciso também valorizar o direito de ser pessoa humana. Esse é um conflito que avança e não avança. E no Brasil, ele está sem máscara. No Brasil, esse conflito é revelado o tempo todo. Esse conflito se mostra claramente, por exemplo, uma vez eu fui extremamente descortês, quando eu estava às vezes num restaurante, até fazendo uma reunião em minha homenagem, quando parte do restaurante, das pessoas, estavam revoltadas, porque tinha acabado de ser aprovada a emenda constitucional que reconhecia direito dos empregados e das empregadas domésticas, que já era uma categoria menor e que a legislação reproduzia para essas pessoas um padrão de menos direito, porque achava e se acha que os empregados e empregadas domésticas ainda são resquícios do tempo gravíssimo da humanidade, de crime contra a humanidade, da escravidão. E aí se concede alguns direitos, e as pessoas estavam revoltadas por conta disso. Aí, no meio dessa revolta, reclamando, um deles pede um vinho. Aí, quando o garçom foi servir o vinho, eu disse, não sirva não, vamos fazer um trato aqui. Ele não serve o vinho e paga melhor a empregada doméstica dele, que é o preço do vinho por um ano. A diferença do ganho era o preço de um vinho por um ano. Eu digo, para ali, para você é lazer, para ela é sobrevivência. E as pessoas não compreendiam isso, porque se sente, no patrimonialismo estrutural, não percebe que essas diferenças. Então, nós estamos vivendo, e esse é o maior ódio que se tem, quando se percebe as cotas raciais, as cotas sociais, quando se percebe que as entidades sindicais eram fortalecidas, estavam crescendo, buscando um equilíbrio. Então, essa turma do direito que se julga no direito de ter a propriedade das coisas e das pessoas, que está muito claramente assumida nesse período eleitoral, está defendendo com unhas e dentes não só um projeto político que tem um determinado candidato, como defendendo que esse direito de propriedade, de ter a propriedade das pessoas e das coisas, seja feita com violência das armas, como era no passado. Você sabe, Geraldo, mais que eu, por exemplo, que no Domingo Sangrento, lá em 1905, lá na Rússia, que precede a Revolução Bolchevique, foi assassinado várias pessoas. Você sabe, tanto quanto eu, mais que eu, que o Dia Internacional da Mulher decorria do assassinato de mulheres que reivindicavam melhores condições de trabalho, porque essas pessoas se julgavam no direito de matar. O Dia Internacional do Trabalho também decorre de violência contra a classe trabalhadora. Aliás, já lá atrás, as guerras santas diziam, olha, não pode escravizar os indígenas, salvo em guerras santas. Aí se criava motivos para se escravizar. Então, esse conflito eterno, eu acho que está muito exacerbado de novo, porque se nós estamos vivendo sem máscaras, ele se assume sem ninguém esconder, se assume como um direito legítimo de nascença, como se sangue azul se tivesse essa classe, o direito de ter a propriedade das pessoas. Daí a coisificação da pessoa humana, daí essa é a forma da trabalhista. Aliás, quando eu estive na audiência pública tratando desse assunto, eu recebi um panfleto da Confederação Nacional das Indústrias dizendo, olha, é preciso modificar a reforma trabalhista, porque tem várias ações trabalhistas contra a classe trabalhadora, contra os empresários, e é um absurdo isso. Aí eu disse, olha, essa proposta me fez lembrar de Abraham Lincoln. Hipocrisia é matar os pais e pedir clemência a juiz por ser órfão. E é isso que dizia, em vez de você ter uma legislação que proibisse a exploração, era melhor não ter a justiça que tem a função de evitar a exploração. Então, era preciso acabar com
com direito de proteção, é acabar com a justiça do trabalho para que a exploração ficasse impune. Então, nesse tempo de massas caídas, essas pessoas que se julgam no direito de ter a propriedade das coisas das pessoas se assumem, inclusive com um candidato próprio. Olha quem está financiando esse projeto das pessoas que se tem. Olha quem é a turma do garimpo ilegal, quem está financiando. Olha quem das pessoas que usam os pesticidas, aliás, mudaram para o nome para ser como defensiva agrícola. Então, olha quem está, porque e você vê que nós estamos repetindo coisas do passado, mas nesse período em que as pessoas se assumem, como estava no passado, no legítimo direito de violentar as pessoas. Aliás, quando falava na reforma trabalhista, ele usava até uma expressão dizendo assim, é para modernizar a legislação trabalhista. Eu dizia, vocês têm razão, modernizar é voltar para a idade moderna, do trabalho feudal, e não um trabalho, uma compreensão que nós estamos evoluindo de um mundo em que todos são absolutamente iguais, não no discurso, mas efetivamente na prática. Então, presidente César Brito, eu continuo a ver aqui nas manifestações, incluindo participantes do chat que são do seu campo. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Rodrigo Camargo, que é colega trabalhista, se bem que um presidente da Ordem dos Advogados pode ter origem no trabalhismo, mas ele se torna advogado de todos os temas, né? Eu sei que o senhor, por exemplo, tem uma carteira muito forte. Eu posso dizer que minha advocacia, ela recebe o nome e está como missão no estatuto, resultado de uma conversa que eu tive com você, Zé Geraldo. Eu chamo advocacia de inclusão, né? A gente trabalha com inclusão da classe trabalhadora, dos povos indígenas, do movimento negro, do movimento feminista, que esse leque importante, que é a expressão que você nos orientou e que a gente subiu. E um abraço para Camargo, que também faz advocacia de inclusão. Isso eu queria trazer como materialidade do seu próprio discurso, quando diz que o que fortalece a fidedignidade do discurso é a prática, como propõe, inclusive, Paulo Freire, né? O seu discurso de inclusão está inscrito na sua prática de advogado que trabalha essa perspectiva. Eu sei, por exemplo, que seu escritório tem um estatuto, né, que é quase como que um processo constituinte de participação de seus associados, né, em termos de que você, como os indígenas, o chefe chefia, mas não recebe tributo. Não, tem mais encargos, tem mais responsabilidades, né? Então, eu sei que a sua advocacia tem esse caráter, e mais, ela se organiza sob a perspectiva de ir além do seu momento original, que é o direito trabalhista, mas trabalha também os direitos humanos internacionais. Tem uma carteira no seu escritório que é exatamente a causa dos direitos humanos, e o senhor tem defendido, inclusive, os povos indígenas, né? O senhor acha que os indígenas são um anacronismo do passado, uma forma primitiva e que atrasa o desenvolvimento, que nós devemos integrá-los num sistema de crescimento que elimine as suas estratégias de sociabilidade, né? Como é que no seu escritório, pensando esses termos do projeto de sociedade, por exemplo, se vê a questão indígena e essa causa tão bonita que está em discussão hoje, que é a da prevalência dos direitos originários sobre a grilagem, o esbulho, que titulam a invasão econômica de terras e territórios, e agora quer, em nome de um legalismo, né? Veja que o Papa diz para nós não nos escondermos naquilo que ele chama de proteção de normas que nos transformem em juízes implacáveis por um legalismo que nega o direito. Por exemplo, a tese do marco temporal,
Como é que o seu exemplo, e entre nós a pedagogia da formação cristã é imitação de Cristo, né? Imitação dos santos, por isso que a história sagrada é importante para nós, né? E como é que na sua imitação como patrono do escritório, o senhor vê ali a defesa desses temas que o senhor reivindica que sejam universalizados numa plataforma política de uma sociedade solidária e fraterna? Zero, o nosso escritório, e obrigado aí por referenciar ele tem um projeto fundacional, né? Ele é pensado como uma fundação em que o patrimônio não pertence aos sócios. Se nós quisermos fechar, nós temos que doar aos movimentos sociais, que é a ideia de perenizar o escritório e despersonalizar, né? Para que ele sobreviva a cada uma de nós que nele ele é constituído. E aí nós temos um núcleo de direitos humanos que trabalha com todas essas questões, né? Sem teto, sem terra, né? Trabalhamos em várias causas de inclusão social, por exemplo, agora nós discutimos o não ter os despejos nesse período de pandemia. Então, são várias ações que nos envolvem, por isso nós recrutamos vários advogados e advogadas que vêm do movimento social. Aliás, vários deles alunos seu do mestrado e na pós-graduação na área de direitos humanos. Então, para nós, essa é uma concepção de que o direito tem como missão buscar a justiça. E essa é a compreensão que o escritório tem. E é por isso que ele quer ser perene, que ele sobreviva. Aliás, eu defino muito a procuração na nossa advocacia de inclusão com a música de Tim Maia, né? Eu e você e eu juntinhos. A parte e a gente juntinhas com a mesma compreensão na busca por justiça, e que é muito maior do que a busca pelo direito, do direito positivado. Então, essa é a nossa compreensão. Mas na questão dos povos indígenas, a gente advoga num processo por solicitação da CNBB. A CNBB tem tido, e a igreja tem tido, um trabalho muito forte, não é à toa que realizou o Sínodo do Amazonas com essa temática, né? Então é muito importante, inclusive, que o último cardeal é da Amazônia e é vinculado muito à luta dos povos indígenas. Dom Leonardo. Então, acho que a igreja corretamente tem assumido esse papel. E numa concepção não paternalista, mas numa concepção de que os povos indígenas são povos que nos ajudam, não só a conservar a Amazônia, mas nos ajudam na formação do Brasil que é hoje. Então, quando nós discutimos que é importante reconhecer o marco temporal, não é só no sentido de reconhecer a terra enquanto riqueza sem vida, mas a terra enquanto esperançar. Nós estamos discutindo terras que não só protege a biodiversidade, como só protege o futuro, o futuro da humanidade no agora, mas povos que têm sua vida que nos ensina o tempo todo. Aliás, quando eu fui fazer a sustentação oral da questão do marco temporal, no marco tradicional, como a gente quer que o Supremo assim o diga, e eu tenho esperança que essa seja a decisão do Supremo, eu fiz duas observações, Geraldo. Primeiro, o primeiro historiador que teve no Brasil, Pedro de Magalhães Gândavo, é um português, conservador, cristão, tanto é que o livro dele é Terra de Santa Cruz, que vulgarmente chama Brasil. Ele defendia a expressão do Brasil ter o nome de um santo cristão, mas ele faz observações ali que são muito importantes. Ele diz que havia sociedades que reconhecia a homoafetividade como algo absolutamente normal, e mulheres indígenas tinham casamentos, caçavam, vestiam-se como homens, como fosse absolutamente normal. Ele reconhece ali que se praticava a educação sem violência, e eles diziam que era importante a educação sem violência. Ele discutia, e eu usei esse argumento no debate sobre os pais solos, né, que adotavam crianças sendo solos pais, um trecho desse livro que ele percebia que os indígenas, os homens, cuidavam
das crias como se paridos fossem. Quer dizer, eles traziam experiência, aliás, resquício de uma sociedade matriarcal, porque lá ele aponta que quando, através das guerras santas reconhecidas, se escravizavam, eles assim, evitavam escravizar mulheres, as indígenas, porque elas eram mais luto, mais resistentes, elas lutavam mais pela liberdade, dando indício de que eram muito mais combativa, mas, sobretudo, tem um trecho que eu acho muito importante, que o historiador faz como crítica, mas ele é uma formação de algo que nós temos que aprender. Ele é assim: os indígenas tinham defeito, eles não gostavam de cerca, eles não gostavam da riqueza, na riqueza na concepção ocidental, porque ele acha que a terra é para todos e todas, e que a floresta nasceu para todos e todas. E ao abandonar e a não se preocupar com a riqueza e com as cercas, ele enfrentou e enfrenta diariamente com essas pessoas que veem a terra como sua, como propriedade privada. Esse choque de compreensão de mundo, que é por isso muita gente critica, é a grande virtude de nós defendermos os povos indígenas, porque nós queremos, e eles defendem isso, de que a floresta é um bem universal, é um bem que não tem propriedade. Se ele estivesse cercado como os portugueses cercavam, nós não estaríamos discutindo nada aqui, porque seria um monte de propriedade privada. Mas como eles compreendem que ali pertence a todos e todas e tem que ser protegido, a terra-mãe é, é um bem universal, eles entraram em choque contra o que se dizia civilizado, que é a propriedade para chamar de sua e não para chamar de todos. Então, eu acho que esse debate é importante porque nós temos muito que aprender. E para aprender, nós temos que conservar essa visão revolucionária que está presente, afinal, em todas as teorias. Se você for olhar o socialismo, diz que é uma sociedade, no fundo, sem classe. Se for olhar o marxismo-leninismo, é uma sociedade, no fundo, sem classe. Se for olhar o anarquismo, é uma sociedade, no fundo, sem classe. Se olhar o próprio capitalismo, que ele diz que através da liberdade e do debate, e esse debate de liberdade poderá conseguir uma sociedade mais justa, mais fraterna e sem classe, todos estão buscando uma visão que os indígenas já praticavam por concepção, que é uma sociedade livre, sem muro, uma sociedade. Por isso que nós temos que agradecer por ter protegido o Brasil, mas, sobretudo, aprender com ele como conviver sem esse sentimento de ser dono das riquezas. Ali, eles são seres humanos que nós temos que respeitar. E é por isso o orgulho de participar da defesa dos povos indígenas. A segunda questão que eu fiz na defesa lá é que, você sabe que uma expressão que nós advogados atuamos no Supremo era pedir para dar interpretação conforme a Constituição. Eu pedi aos jogadores que ele desse a interpretação conforme um quadro que tem lá no próprio Supremo. Um quadro de um artista filipino que está lá um mural enorme no próprio Supremo. Eu disse: vocês têm que dar a interpretação do quadro. O nome do quadro era Bandeirantes de Ontem e de Hoje. E o quadro reflete um bandeirante com garras demoníacas, com revólver, com expressão demoníaca, com garras, e amedrontando uma indígena que protegia a sua curumim com um galho seco, e em volta vários bandeirantes também armados, cercando os povos indígenas, e no fundo Brasília. Então, qual é a crítica do quadro? Ele dizia assim: olha, qual é o que nós queremos? Brasília vai assistir? O tribunal vai assistir? Qual tipo de bandeirantes que nós queremos? O que destrói a floresta, o que assassina os povos indígenas ou o que protege? Então, diz assim: o Supremo vai ter que definir da interpretação conforme o quadro. Esse quadro é coisa do passado ou essa coisa que o Supremo reconhecerá que permanecerá? Por isso, a crítica do artista, que é o Filipino Massori, que está lá. Então, eu pedi que desse interpretação conforme o quadro. E espero que a interpretação seja aquela que diz que é coisa do passado. Então, você acabou de atualizar o alcance da expressão pontifícia, aludo ao Papa Francisco ao se referir à igreja em saída, né, que para ele é aquela que, desprovida de poder, ostentação, discriminação, acolhe os seus fiéis e vai ao encontro daqueles que fazem a amarga experiência da exclusão e do abandono. Por isso a igreja somos todos nós,
ela tem que ser plural, tem que compatibilizar as suas diferentes leituras do seu quadro, tanto o profético quanto o apocalíptico, né? Porque todos nós somos chamados a essa nova saída missionária, né? Então, César, ah, é, em que medida você acha, e aqui eu encerro a minha parte, porque acho que o Eduardo precisa dar um arremate à nossa conversa e fechá-la do ponto de vista dos objetivos dessa sessão, né? E dialogando um pouco com os nossos interlocutores, né? Mas, então, qual é a dimensão que, por exemplo, nessa expectativa de esperançamento, podemos fazer o reencantamento da política e pensar uma democracia em saída, uma democracia que inclua, que vença esses abismos das discriminações, dos preconceitos, da discursividade odiosa, né? Que acolha, que apazigue e que, de certa maneira, como diz o Papa, realme as nossas relações. O Papa tem falado muito em realmar, não é isso? Realme as nossas relações. Podemos pensar que a política, na sua melhor qualidade, aponta para uma democracia em saída? O que esperar desse movimento, né, que é uma oportunidade para todos nós? Acabamos por ter um rico aprendizado do que é projeto de vida e o que é projeto de morte, o que é o compromisso com aqueles que formam o grande rebanho de participação legítima, né? Por isso que eu comecei citando os Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Uma democracia material, inscrita na dignidade e nas condições alimentares, não só nas elementares, né? As alimentares, que dão condição efetiva de nos humanizarmos plenamente. Podemos esperar que haja aqui, no momento em que vivemos, com todo esse aprendizado, uma democracia também em saída, um Estado democrático de direito que seja o garante desse processo de compromisso, que abra a política para a consciência do reconhecimento e para uma sociedade que transforme as nossas relações, César Brito? Eu acho não, né? A política é a nossa esperança. A política, que não se confunde com politicagem, é a forma com que a cidadania se comunica com o poder. Comunica-se entre si, o poder, tudo é resolvido através da política. E é por isso que nós temos que fazer essas separações. Não há saída que não seja pelo respeito à política. E a voz que a política, mais em termos institucionais, nos ensina é a voz da democracia. Sem o diálogo de respeito ao outro, sem um diálogo de respeito à outra, não há saída para a política. Não é através da violência, do autoritarismo. Aliás, nós já experimentamos isso algumas vezes na nossa história e sabemos o que é quando a política é respondida com tirania, então com violência. É sempre o mesmo grupo legitimado que faz dele uma forma de separação. Por isso que a política tem que ser sempre valorizada. É a voz da cidadania na busca por justiça e por esperançar. Mas, professor, você sabe que, como advogado militante, a pergunta que mais nos fazem no escritório, eu sempre repito isso, as pessoas sempre nos perguntam assim: doutor, eu vou ganhar o processo? Essa é a pergunta que nos fazem. Eu sempre respondo da mesma forma e divulgo muito a minha forma de responder. Eu digo assim: não sei,
Eu não sei se você tem o karma carregado, né? Que ele é a pessoa que dá o azar, vai pegar o pior juiz, vai pegar no dia da audiência, pode acontecer. Tem pessoas que dão azares da vida. Eu digo, eu não sei se você tem esse karma carregado. Mas eu sei de uma coisa que a vida me ensinou, é que se o senhor não entrar na justiça, o senhor não ganha. Então, para que nós mudarmos o mundo, é preciso ter a ousadia de lutar. O Lamarck falava sobre isso, ousar lutar, ousar vencer. Você não fala sobre vencer sem ter esse primeiro passo, né? Um passo mais importante. Eu, como não tenho karma carregado, nunca tive o karma carregado, e aprendi na matemática, e a matemática sempre foi importante para mim. E eu brinco, Zé Geraldo, que eu entrei no vestibular de Direito porque gostava de matemática. E na minha época, matemática era peso 2. Então, eu aprendi na matemática o seguinte, que não se conta 1 milhão sem contar o número 1, senão a conta está errada. Então, o primeiro passo, o passo mais importante nas nossas vidas, é tomarmos consciência de que nós somos agentes transformadores. E você não faz um agente de transformação em silêncio, sem uso da política, sem uso do seu instrumento de comunicação com o outro, com a outra, sem um instrumento de comunicação com a sociedade. Então, a política é a ousadia de mudar. E aí nós temos que esperançar com ela. E eu vou dar um exemplo muito importante que vem da Igreja Católica, que é a nossa Madre Teresa de Calcutá, né? Nossa Santa Madre Teresa de Calcutá, que quando ela fala sobre isso, sobre esperançar e o desesperançar, ela dizia assim que às vezes diante do mundo de sensibilidade dá vontade de desistir, de que ela se sentiria uma gota diante do oceano, para concluir depois, mas o oceano seria menor se lhe faltasse uma gota. Então é isso que nós temos que compreender. Esse grande quantidade de gotas de resistência, gotas de pessoas que não ficam em silêncio, que ousam enfrentar esse somatório de gotas que faz o oceano da resistência, o oceano do esperançar, o oceano que faz derrotar aqueles que pensam em que o mundo é dele, o mundo é propriedade privada deles. O mundo é para todos e para todas. É isso que Cristo nos ensinou, que Buda nos ensinou, que todos aqueles que compreendem a importância de viver no mundo de harmonia, de respeito, se pressupõe a compreensão que não aceita a dominação como direito divino, que não aceita a repressão como argumento do mais forte, de quem usa arma. Por isso que essa lição é muito importante, para que a gente tire, não deixe vencedora a ideia da violência, que não deixe vencedora a ideia das armas, que não deixe vencedora a ideia do ódio, que tem gabinetes, não deixe vencedora do discurso da fake news, do discurso falso. Então, não deixe vencedor, porque aí a gente pode fazer com que esse oceano chegue mais cedo em nossas vidas a partir de nós mesmos. Sejamos gotas de esperançar, gotas do oceano, para que efetivamente o mundo e o Brasil, sobretudo, porque é nessa parte que nós vivemos, possa, a partir agora de outubro, nós precisamos dizer, olha, a esperança venceu todos os medos e todos os ódios. Então, seu discurso final coincide muito, não sei se você chegou a ler, a manifestação de Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo de Brejo, no Maranhão, que é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora. Em carta de apoio ao 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas, ele disse assim, César, quase como se você tivesse sido coautor com ele do texto. O tempo nos convoca para ações concretas, no momento em que se difunde uma cultura negacionista e da falta de vontade em resolver as questões da saúde. O avanço do desmonte de direitos sociais e do próprio Estado democrático, com a disseminação da cultura do ódio, sustentada pelas notícias falsas manifestadas nas redes sociais, que são sinais do descaso pela vida. Isso é Dom José Valdeci.
Isso é a propósito do grito dos excluídos e das excluídas. Isso é a propósito dessa disposição de reencantar a política e de nos constituirmos, diz Dom Paulo César, sujeitos da nossa própria história. Ele diz isso na entrevista publicada hoje. Sujeitos da nossa própria história. Então, eu queria encerrar minha parte moderadora nessa conversa, devolver ao presidente Eduardo, né? E dizer assim, do meu encantamento com o modo como você conduz a reflexão, como você mobilizou a audiência. Eu não mencionei todos, é um grupo muito expressivo que está acompanhando o nosso debate, né? E que confirma aquilo que já no tempo de Aristóteles, depois elevado a uma condição mais metafísica por Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, né? Nos define não só como seres racionais, mas como seres políticos, né? Zoom politikon, seres que se constituem como sujeitos na polis, porque se incumbe da responsabilidade de fazer a gestão do bem comum, daquilo que é o nosso compromisso solidário com os que comungam conosco a mesma experiência de construção de um projeto de sociedade. Então, eu agradeço muito de minha parte, mas o presidente Eduardo vai fazer o encaminhamento sequente, que não sei ainda se é o final, porque ele às vezes quer dizer algo, né? Quer lhe colocar mais alguma questão. Ele que controla o tempo político do nosso encontro. É, e, e ele com a Ana Paula fizeram esse belo texto que está saindo agora pela nossa coluna, né, de Justiça e Paz no Jornal Brasil Popular, exatamente sobre essas questões que estamos discutindo aqui hoje. Então, Doutor Eduardo. Geraldo, antes de passar para Eduardo, só para falar sobre a sincronicidade do tempo e como ela nos aproxima, eu falei dessa minha agenda rebeldia e amanhã publicarei a pessoa nascida amanhã, que é Jane Addams, que é uma feminista, assistente social dos Estados Unidos, pacifista. Ela foi a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E ela pode resumir toda a nossa conversa de hoje numa frase dela, né? Dizendo assim: nada poderia ser pior do que o medo de alguém que tivesse desistido cedo demais e deixado um esforço não vencido que poderia ter salvado o mundo. Então, não desistamos, não deixemos com que o desesperançar nos paute, porque esse esforço que nós fazemos hoje pode ser o esforço que poderia ter salvado o mundo. Muito bem. Fechou com chave de ouro. Magister Dixit. Bom, Eduardo. eu vou tentar expressar aqui a complexidade de interação do nosso público. Não teremos tempo, na verdade não é o tempo, mais que tudo a complexidade das mensagens, da interatividade de tantas expressões que foram colocadas no nosso chat. Se eu pudesse resumir o que os nossos queridos e queridas seguidores e seguidoras expressaram ao longo dessa noite, e já agradecendo César, agradecemos a Geraldo, foi uma grande aula. Foi uma grande aula dessa concepção do ser humano como ser político, né? Um politicon, daquela que se comprometem em pensar a cidade e discutir a cidade. E principalmente a grande expressão daquilo que Paulo Freire definiu no verbo esperançar. E que, claro, depois de longos anos, precisar quantos é um pouco complicado,
pós-golpe, ou pós-autoritarismo, ou recrudescimento do autoritarismo. Alguns definem numa data, outros na outra, mas nesse sentido, tudo isso é muito cansativo, tudo isso foi muito duro e que nos coloca numa constante luta, uma constante tensão, aquele mito do Sísifo, todo dia empurrando a bola. Nesse contexto, mesmo com muita força, todo dia nosso papel, e eu sei que o papel de vocês dois, como tantas outras e outros, foi de animar, dar fôlego, esperançar muitas pessoas e muitos outros colegas e colegas para que seguissem lutando. Eu fico muito feliz. A ideia dessa conversa era exatamente que essas duas grandes lideranças que aqui expressaram pudessem não só reanimar, mas oxigenar nessa reta final de luta para que a gente possa mais uma vez vencer o autoritarismo. A democracia é um grande bem, é a grande luta. Passei o dia lendo Lira Filho, que eu sei que é uma grande expressão para vocês, também para mim. O chat também expressou Lira Filho. E também Boaventura é uma grande expressão para vocês dois, também para mim. Nossa luta é pela globalização da democracia. E também Tomás de Aquino. E também Tomás de Aquino. A globalização da democracia, essa nossa luta pela globalização da democracia, para que ela não seja um arremedo, para que ela seja plena, para que ela seja toda e a todo tempo, para que ela não seja só representativa, mas que ela seja direta, mas que ela também seja representativa. E que para isso as instituições sejam protegidas, que elas sejam defendidas. Eu não quero aqui fazer um discurso de fechamento, eu quero passar a palavra para César poder fazer suas conclusões, mas aqui eu tentei expressar um pouco daquilo que o chat colocou. Então, César, se você puder concluir, você fez grandes conclusões aqui, mas é uma forma muito polida, educada da nossa comissão, de agradecer você por toda essa noite. Eu sei que você também fez uma conciliação de agendas para estar aqui conosco, então nós agradecemos muito, nós temos muito carinho por você, e se você quiser fazer as considerações finais, eu agradeceria muito. Eu tenho muito orgulho de participar da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Até pelo nome que ela traz, né? Primeiro, quando ela fala que é comissão, ela diz que não está no bloco do eu sozinho. Então, ela não fala por si mesma, mas fala de forma absolutamente coletiva. Quando ela diz que é de justiça, então ela já mostra que tem um objetivo não apenas no direito nascido dos homens e das pessoas, das mulheres, mas justiça como algo absolutamente divino, em que se dizia, e Jesus falava, né, que tem fome e sede de justiça. E paz, porque a justiça sem a paz, sem a compreensão do respeito, a igualdade, porque quando você tem guerra, a guerra é sempre vitoriosa por aqueles que têm mais força econômica, força política. Então, pertencer a um debate organizado pela Comissão de Justiça e Paz no Brasil e de Brasília, presidida por você, é um prazer muito grande. Eu me sinto até como se fosse uma intimação, né? Uma intimação muito grande estar aqui. E quando você me diz que é com o Zé Geraldo, eu digo, opa, que legal, porque eu vou aprender. Então, eu que agradeço a esse convite e dizer que esse mês de agosto, que é o mês da advocacia, né, que a gente comemorou o mês da advocacia, que tem a ver com a busca da justiça, nós mandamos para as pessoas que são do nosso círculo o meu penúltimo livro. E o nome, com esse meu penúltimo livro, é que eu queria encerrar o agradecimento. O nome do livro é Não é Tempo para Silêncios. Não é tempo para silêncio. Nesse tempo que as máscaras caídas, a gente não pode ter o direito de ficar calado, o direito da omissão. É do nosso silêncio que se alimenta o ódio.
é do nosso silêncio que é alimentada a violência. Então, não é tempo para silêncio. Façamos a nossa parte e, como eu falei, esses 1 milhão de pessoas, que já somos mais de 1 milhão, nos converta num esperançar real, que saiamos da concretude do esperançar da utopia, que possamos viver em vida terrena esse mundo que todos querem, mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Muito obrigado, César. Muito obrigado pela aula. Muito obrigado pela sua presença. Tradicionalmente, quem fecha essa conversa é o representante da diretoria. Atualmente, como você mencionou, representando esse colegiado com muita gratidão, eu fui colocado em incumbência de ser o representante, né? Ser a figura da diretoria, né? Mas, como eu tenho colocado, e você também reforçou, esse é um momento emblemático de país. Esse é o momento que nós definimos uma posição entre a vida e a morte. O Zé Geraldo resgatou uma fala muito importante. Eu acho que, em nome da nossa comissão, porque eu acho que, nesse sentido, eu gosto muito de sintetizar os sentimentos, as expressões e aquilo que eu percebo nas entrelinhas, eu acho que o César vai concordar comigo. Quem pode fechar muito bem essa conversa e esse período pré-depósito de esperanças na urna eletrônica, mais do que esse representante de diretoria, é uma pessoa que vivenciou períodos tão duros quanto esse, por mais de 20 anos, junto de Sigmaringa Seixas. O nosso membro da diretoria, fundador dessa comissão e ex-reitor da universidade, talvez possa expressar com muita veemência qual é a importância e quais seriam os votos da nossa comissão, encerrando essa conversa, Zé Geraldo, porque é importante esse voto e por que é importante, quais seriam nossos valores, o recado que a gente deixaria para o nosso público para esse 2 de outubro. Obrigado, Zé. Eu peço que você encerre, quebrando o protocolo, mas a luta que você realizou na ditadura militar simboliza, sim, os valores da nossa comissão. Quebra o protocolo, mas deixa as palavras finais para quem simboliza, assim, também a nossa comissão. Por favor. Muito rapidamente, porque os protocolos são valiosos, né? E ele serve, por exemplo, para num momento como esse a gente verificar se o discurso da direção acolhe o discurso das bases, da insurreição, como diz o César, né? Mas eu quero dizer que esse percurso a que você se referiu, para mim, é marcado por uma situação muito peculiar. Foi representando a própria Comissão Justiça e Paz. Em 1987, Dom Ivo Loscheider, presidente da CNBB, constituiu uma comissão de juristas que pudessem auxiliá-lo na interpretação do momento constituinte e assessorar a Comissão Episcopal de Pastoral no sentido de compreender o que estava em debate na instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Mas esse trabalho foi fortalecido, e eu prestei, inclusive, depoimento na Constituinte, representando a Comissão Justiça e Paz, né? Esse trabalho foi favorecido por conta da mobilização que vinha das comunidades eclesiais de base, que tinham construído as teses de participação democrática como expressão da ética cristã e que haviam desenhado as exigências éticas para a constituição da democracia e do Estado democrático de direito, né?
Então, o que eu penso é estar, nesses anos todos, guardando fidelidade a esse processo que surgiu no espaço da nossa própria comunidade. E fiquei muito feliz esses dias, convocado pelo Instituto Padre Antoniazzi para um seminário que celebrava 70 anos da CNBB, moderar uma mesa de debate sobre a construção da democracia no Brasil, uma mesa na qual estava presente e era uma das expositoras a ministra Carmen Lúcia, né? E verificar, não é, como entre nós, no processo pastoral, nunca abrimos mão desse compromisso leal com o fundamento ético do que está escrito no Evangelho, né? E como isso se expressa na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Então, eu acho que aqui hoje foi uma oportunidade para revermos a fidelidade a esses fundamentos, a esses princípios. César dizia que uma das causas que ele estava patrocinando era por mandato da CNBB. César integra a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e, portanto, nós nos mantemos leais a esses fundamentos que são a expressão, diz o Papa Francisco, da política na sua dimensão mais sublime. Por isso, essa nossa disposição de reencantar a política, para que ela não perca essa dimensão da misericórdia e da caridade. Obrigado, Zé. Obrigado a todas, obrigado a todos. Que o nosso amor e a nossa esperança se espalhe para todos aqueles que em algum momento, ou se nesse momento, não se encontram encantados. Nesses próximos 27 dias, mais pessoas se encantem, se apaixonem, se enamorem, que elas se sintam confiantes para que no dia 2 de outubro a vida vença a morte. Uma boa noite. Muito obrigado.